Eu sei que eu tinha que escolher um curso vestibular e eu falei, o que vai ser mais fácil para mim? Aí eu escolhi o jornalismo, não que eu fosse muito fissurado em jornalismo, eu gostava mais de cinema, era mais para as artes, tinha uma certa arrogância adolescente de achar jornalismo menor. Aí quando eu entrei no negócio, aí eu fiquei apaixonado, fui estudando. Mas a escolha para fazer jornalismo, assim, onde é que eu me dou bem? É aula de português, redação. Então eu vou em algo que tem que escrever. Porque naquela época era medicina, direito e engenharia. Todo mundo querendo fazer. Existia aquele negócio que eu peguei, que você ia para o clássico ou para o científico. Eu fui para o clássico. Eu também fui, o clássico era muito bom, porque só tinha menina. Era raro, a rapaziada do engenharia e tal, era tudo científico. E no clássico eram as moças. E com bons professores. Era legal. E então eu fui para essa PUC divina, com a vantagem também de outra coisa. Eu, como menino e adolescente criado sob a ditadura, não tinha nenhuma vivência política, não sabia nada. Entrei na PUC em 77, que foi o ano em que o ME voltou, o movimento estudantil. E aí foi emocionante, manifestações com a PUC cercada, helicópteros do Exército circundando o campus, ninguém entra, ninguém sai. Pô, a introdução à política mais emocionante. Uma enganação, né? Porque a boa política, para mim, deve ser chata. Política emocionante não é um bom sinal. Uma vez eu estava com um amigo alemão lá vendo uma sessão no Reichstag berlinense. Eu falei para ele, política alemã é chata pra caramba, não acontece nada, ninguém diz nada assim. Estava conversando em inglês com ele, falei, there's no strong statements, né? Não tem afirmações fortes. Ele falou, Pedro, nesse país pega muito mal esse negócio de strong statements. Aí eu falei, que bem-vindo o tédio, a rotina de uma política chata. A nossa política é emocionante demais, não precisava ser assim. Não. Agora, particularmente... Emoções baratas, inclusive. Emoções baratas caro, e dólar caro. Exatamente. O dólar é muito superior, o dólar de hoje, infinitamente superior ao início do governo. Isso que é o dólar superior mesmo. Mas eu sei que, engraçado, né? No movimento estudantil, era aquela época que tinha Libilu em São Paulo, mas os grandes líderes estudantis da minha PUC, nenhum vingou na política. Ninguém virou político, ninguém deu certo. E é curioso como a PUC, Universidade Católica, tanto no Rio quanto em São Paulo, foi um lugar de manifestações pela liberdade. Se a gente lembrar, em São Paulo, a PUC tinha aquele teatro que tinha os shows de música popular brasileira. Tuca, né? O Tuca. Gilberto Gil fez o primeiro show depois do exílio lá, cantando Beck em Bahia. Eu acho que a igreja tem essa... Eu estudei antes da PUC, eu estudei no Santo Inácio, colégio jesuíta. Os jesuítas têm essa posição de... esse gosto por marcar oposição a quem está no poder. Então, estava a ditadura no poder, eles iam para a esquerda. Depois o país abre, eles vão para a direita. Os jesuítas são sempre do contra. E tanto que ficaram séculos fora do papado até chegar o Santo Francisco. Inácio tem um repertório de grandes alunos. Tem um timaço. Fora de série, assim. Timaço. A geração do Ivan Lessa estudaram todos lá. Ivan Lessa, Cacá Diegues, Arnaldo Jabor, Nelson Mota. Na minha geração, eu, Cazuza, Armínio Fraga. Nossa, isso para falar uns poucos. Era um timaço. Eu estudei um trecho num colégio de Padre Chato, em São Paulo, que era os agostinianos. Eu, por causa do basquete, fui expulso, porque um jogo que nós perdemos, o padre veio me dizer
que o time de basquete era a vergonha do colégio, e a gente perdeu uma final para o Mackenzie, que era um time infinitamente melhor ao nosso. Eu queria bater no padre, fui expulso. Meu pai gostou, meu pai não gostava muito que eu estudasse em colégio de padre. E mas o padre mereceu apanhar, um padre que diz isso para um... E gloriosamente, anos depois, muitos anos, esqueceram que eu fui expulso e eu fui eleito assim um aluno exemplar, fui homenageado. Aconteceu algo semelhante comigo. Teu pai tinha alguma coisa a ver com publicidade? Assim, você... Não, meu pai era um grande vendedor. Eu quis ser publicitário por duas influências. Uma, eu tive o privilégio de aprender a ler dos 5 para os 6 anos de idade. Sozinho? Não foi sozinho, foi uma circunstância que eu tive de vida, que eu tive uma doença que não foi identificada e que, na verdade, era nada, mas por excesso de precaução me deixaram um ano trancado. Eu perdi aquele trecho da infância e, particularmente, minha tia, que era casada, sem filhos, que era alucinada por mim e tal, resolveu me ensinar a ler e escrever, o que foi maravilhoso. Uma coisa... Aquele ano que eu fiquei sem andar, valeu. Até porque depois fui fazer esporte, nunca tive uma distensão, tudo bem. E aí aconteceu o seguinte, eu comecei a ler, li o Monteiro Lobato inteirinho, dos Relações de Narizinho aos 12 Trabalhos de Hércules, sabia decora, aí eu queria ler mais. Aí eu estava com 7 anos, minha família ingenuamente me deu o resto do Monteiro Lobato, que era urupês, aquelas coisas já do petróleo é nosso, que o menino de 7 anos não estava entendendo. Mas tudo bem, fiquei lendo, então eu na adolescência, eu já sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que tivesse o gesto de escrever. Por outro lado, meu pai era um vendedor. Meu pai vendia pincéis para a fábrica de pincéis Tigre, na zona leste de São Paulo. Então, ele vendia nos depósitos de material de construção. E ele tinha criado uma aura de credibilidade tão grande que ele não vendia, ele era comprado, literalmente. Porque eu ia com ele, saía da escola à tarde, ia com ele nos depósitos de material de construção e os donos dos depósitos diziam, bom, você vê aí o que está faltando e manda. E ele entrava e vendia. Na minha adolescência, eu fiquei na dúvida se eu queria escrever, que significava eu queria escrever, não tinha a palavra mídia ainda, porque a palavra mídia aparece depois com McLuhan. Mas eu queria escrever para todas as mídias, eu queria escrever rádio, jornal, revista, tudo. Eu também queria vender. Naquele momento, a geração anterior à minha tinha acabado de profissionalizar a publicidade no Brasil. Então já existiam os comerciais bons. Naquele momento o Boni era publicitário. E existiam outros caras muito bons. Aí eu dei a sorte de, na adolescência, descobrir o que eu queria, que era escrever e vender, vender e escrever. Onde é que é isso? Criação de publicidade. Aí eu queria estagiar numa agência, né? Eu entrava em tudo quanto era faculdade, porque era tudo faculdade de humanas, eu lia feito louco, fiz 3 vestibulares e entrei nos 3, não tinha problema. Entrei assim, em comunicações, psicologia, as coisas assim. E aí eu arrumei uma namorada 5 anos mais velha, comecei a morrer de vergonha de aos 18 anos viver de mesada, porque minha família não era rica. Resolvi trabalhar, resolvi pedir um estágio e assim eu comecei, no caminho do estágio. Na agência? HGP, que era uma agência pequenininha e tal. O meu primeiro estágio na vida foi na agência Denison. A Denison no Rio era poderosa. Era. Eu, no meu 3º ano, olha como a minha vida mudou. No meu 3º ano de publicidade, a Denison, que dividia com a MPM, a Denison Rio. Macedão foi meu sogro. Eu namorei muito tempo a Ana Amélia, filha do Macedão. Ana Amélia, Teca e Luca. E o Beto, que era o homem.
Aí foi muito curioso. O Macedo que criava uns cavalos espetaculares, né? Ele tinha um contraparentesco com o Django, né? Era sobrinho. Não, a acho que MPM era sobrinho. um fenômeno porque eles eram parentes do Django e amigos dos militares. Isso. Eles eram umas figuras. Brasil, eu, é isso. E aí existia aqui no Rio outra agência poderosa, que era o Oriovaldo Vargas, que era uma figura adorável, que tinha sido repórter de campo. E ele contava uma história maravilhosa porque ele era gago. Repórter de campo. Não, porque Nelson Gonçalves também era gago. Também era quando gago não na hora de cantar. Cantava. É. E aí o Oriovaldo contava que o gago tem um truque para parar, que foi o truque que ele usou. Que ele era gago e ele fumava, né? Todo mundo fumava. E aí ele entrou num bar, queria sempre, e falou assim, então me dá um Continental. E o cara falou, você falou. Você falou? Ele falou, então eu falei. E aí ele desenvolveu um então mental, uma paradinha que era o motor de arranque dele. Genial. E diz que todo gago desenvolve isso, que o Nelson Gonçalves tinha isso antes de cantar.